Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar novamente a resolução de questões da banca ímpar. É nossa segunda aula sobre essa banca. Se você não conferiu a primeira, eu vou deixar no card aqui em cima. A banca ímpar é responsável pelas provas no município de Fortaleza e nessas aulas vamos trabalhar algumas questões que trabalham tanto temas cobrados em provas da licenciatura como também em provas do bacharelado. Antes de iniciar nossa aula, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho e a continuar produzindo materiais gratuitos por aqui. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de Educação Física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. A proposta de ensino da unidade temática Esporte na BNCC segue um modelo didático de classificação baseado na lógica interna, com critérios de referência pautados na cooperação, interação com o adversário, desempenho motor e objetivos táticos da ação. São apresentadas 7 categorias de esportes que o professor deve utilizar para a abordagem desta unidade temática. Sobre as categorias de esporte propostas, analise os itens que seguem e associe corretamente as colunas das categorias com suas respectivas descrições e ou modalidades. Então, é uma questão bastante interessante para a gente relembrar aí a classificação dos esportes de acordo com a BNCC. Então, nessa coluna ele vai trazer as 7 categorias, 7 classificações dos esportes de acordo com a BNCC, que são marca, rede quadra dividida ou parede de rebote, invasão, precisão, técnico combinatórios, combate e campo e taco. Então, a partir dessas classificações, vamos para a segunda coluna. Primeiramente, as modalidades de ginástica artística e a ginástica rítmica estão inseridas nessa categoria. Então, dentre as classificações dos esportes, a ginástica artística e a ginástica rítmica vão ser classificadas como esportes técnico-combinatórios, já que seus resultados são expostos a partir de padrões técnico-combinatórios, assim como nado sincronizado, assim como saltos ornamentais, a gente utiliza como padrão de resultado os padrões técnico-combinatórios dos movimentos. Então, ginástica artística e ginástica rítmica, esportes técnico-combinatórios. Item B, os tênis de campo, tênis de mesa, badminton, peteca, raquetebol, squash, são exemplos de modalidades dessa categoria, então são os esportes de rede ou quadra dividida ou parede de rebote, Tanto tênis, tênis de mesa, entra aí o beach tênis, o voleibol e assim por diante, todas essas são modalidades de rede ou quadra dividida ou parede de rebote. Item C. Esta categoria caracteriza-se pela disputa onde os adversários tentam vencer um ao outro através do desequilíbrio, imobilizações, exclusão de determinados espaços e ou contusões, combinando ações de ataque e defesa e por serem modalidades individuais. Então, nesse caso, a gente vai estar falando dos esportes de combate, A gente tem, lembrando, na BNCC, a gente tem a unidade temática de lutas, onde a gente vai trabalhar as lutas do contexto comunitário e regional, as lutas de matrizes indígenas e africanas, lutas do Brasil e do mundo. Porém, as lutas como modalidades esportivas são trabalhadas na unidade temática de esportes, mais especificamente nos esportes de combate, que é exatamente o caso dessa alternativa C, desse item C, os esportes de combate. Item D, nesta categoria estão inseridas as modalidades onde o principal objetivo é acertar um alvo específico que esteja fixo ou em movimento. Nesses esportes, valoriza-se a boa pontaria, como por exemplo, golfe, sinuca, tiro com arco, tiro esportivo, entre outros. Então, como o objetivo dessas modalidades é lançar ou arremessar um objeto específico buscando acertar um alvo, seja ele fixo ou em movimento, a gente vai estar falando dos esportes de precisão. A gente tem como exemplo também o tiro com arco, por exemplo, assim como golfe, sinuca, tiro com arco, tiro esportivo, entre outros. Então, nesse item D, estamos falando dos esportes de precisão. No item E, as provas do atletismo,
remo, ciclismo, levantamento de peso são exemplos de modalidades que se inserem nesta categoria, são os esportes de marca, né? Onde os seus resultados são expressos em tempo, em distância, em quilos, em peso. Então, todas as provas de atletismo, ciclismo, remo, como os seus resultados são expressos em tempo ou distância, a gente vai estar falando dos esportes de marca. Item F, nesta categoria encontramos os esportes cujas ações são caracterizadas pela ação de invadir, ocupar o setor da quadra, o campo de defesa do adversário para marcar pontos e ao mesmo tempo proteger sua meta do ataque do adversário, tais como basquete, futebol, handebol, frisbee, futsal, hóquei sobre a grama, polo aquático, rugby, etc. Então, nesse caso, vamos ter os esportes de invasão. O objetivo é a gente levar uma bola, um objeto ao campo, né, a área de defesa do adversário. Então, ao mesmo tempo que eu tento invadir o espaço do adversário, eu busco proteger a minha meta. Então, esses são os esportes de invasão. E por último, esportes como beisebol, cricket, softball, entre outros, são exemplos de modalidades dessa categoria que têm por objetivo rebater a bola para a maior distância possível, buscando percorrer as bases o maior número de vezes, marcando assim mais pontos. Nesses esportes, cada equipe tem sua vez de atacar e defender. Esses são os esportes de campo e taco. Beisebol, cricket, softball são esportes de campo e taco. Então fizemos as devidas ligações, né, entre as classificações dos esportes e as suas definições, as suas modalidades. E aí, para finalizar, eu vou já trazer o gabarito, que é a alternativa C. Se você quiser, dá para conferir novamente aqui cada uma das classificações e as definições novamente. Mas para agilizar na aula, a gente já passou por todas elas. A alternativa correta dessa primeira questão é a alternativa C. Segunda questão. O sistema endócrino, juntamente com o sistema nervoso, regula a resposta do corpo ao exercício. Nos itens a seguir, assinale a alternativa correta, que apresenta o local onde é produzido a glândula ou tecido endócrino, o hormônio e a função relacionada diretamente à regulação das respostas ao exercício. Questão bastante interessante aí, trabalhando hormônios, trabalhando o sistema endócrino. Item A. No hipotálamo, temos a produção do cortisol, que contribui para a função imune e para o metabolismo, e tem como aí a função, né, a resposta ao estresse. E aí a gente tem a alternativa falsa, já que o cortisol não é produzido no hipotálamo, mas sim nas glândulas suprarrenais. Então, a alternativa falsa por conta disso. O cortisol não é produzido no hipotálamo, mas sim nas glândulas suprarrenais. Item B, a glândula ou pâncreas, temos a produção de insulina e glucagon, que possui a função de metabolismo, regulando os níveis sanguíneos de glicose. Perfeito, de fato, né, a glândula endócrina aí, o tecido endócrino, que é o pâncreas, vai produzir justamente a insulina e o glucagon, que por sua vez tem como funções a regulação dos níveis sanguíneos de glicose. Então, de fato, item B é o correto. Item C. Na hipófise posterior, temos a produção do hormônio do crescimento, que possui a função de contribuir para o crescimento ósseo e muscular e tem aí função relacionada ao metabolismo, quase toda correta, porém, o hormônio do crescimento, ou GH, não é produzido na hipófise posterior, mas sim na hipófise anterior. Então, falso por conta disso. Item D. Na glândula suprarrenal, temos a produção de eritropoetina, que exerce a função de produção de eritrócitos, quase toda correta também, porém, a eritropoetina, né, o famoso EPO, não é produzido na glândula suprarrenal, mas sim nos rins. Então, falso por conta disso. De fato, segunda questão, item B é o correto, e esse é um tema que a gente trabalha lá no nosso mini curso de Fisiologia Simplificada para concursos. É um mini curso exclusivo que está presente lá no nosso curso da preparação à aprovação. Material bastante interessante que a gente trabalha aí os principais tópicos da fisiologia, né, os principais sistemas, voltado e simplificado para concursos. Então, se você tiver interesse, está presente lá no nosso curso da preparação à aprovação.
você encontra mais informações na descrição desse vídeo. Terceira questão. Princípios do treinamento físico. Especificidade, individualidade, sobrecarga, continuidade e reversibilidade. Princípios de treinamento e melhoria de capacidades físicas, flexibilidade e resistência muscular. Efeitos do treinamento físico sobre aspectos fisiológicos, morfológicos e psicossociais. São conteúdos de acordo com os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, pertencentes ao bloco de conteúdos. Então, quando a gente fala dos blocos de conteúdos de acordo com os PCNs, vão ser 3. Primeiro, os esportes, jogos, lutas e ginásticas. Segundo, atividades rítmicas e expressivas. E por último, os conhecimentos sobre o corpo. Então é justamente esse bloco de conhecimento sobre o corpo que vai trabalhar todos esses temas, né? Os princípios do treinamento físico, os princípios de treinamento e melhoria de capacidades físicas, os efeitos do treinamento sobre aspectos fisiológicos, morfológicos e psicossociais. Então, é uma questão que traz aí uma contextualização, mas que de fato vai querer saber quais são os blocos de conteúdos presentes nos PCNs, que resumindo são os 3: esportes, jogos, lutas e ginásticas, atividades rítmicas e expressivas e conhecimentos sobre o corpo. Terceira questão, então, item B é o correto. Quarta questão, a resistência aeróbica ou cardiovascular está relacionada ao funcionamento do coração, pulmões e do sistema cardiovascular e consiste na capacidade de realizar movimentos por períodos prolongados de tempo com a utilização predominante dos mecanismos de degradação completa dos substratos energéticos. Este conceito relacionado à atividade física e saúde é também um componente da aptidão física relacionada à saúde. Assinale a alternativa que apresenta somente componentes da aptidão física relacionada à saúde. Questão clássica sobre atividade física e saúde, mais especificamente aí sobre os componentes da aptidão física relacionada à saúde, que de forma resumida são a resistência aeróbica, né, a capacidade, a aptidão cardiovascular, a composição corporal, força e resistência muscular e flexibilidade. Esses são os componentes da aptidão física relacionada à saúde. Quando a gente fala de agilidade, equilíbrio, resistência anaeróbica, velocidade, todos esses componentes são componentes da aptidão física relacionada ao desempenho esportivo. Então, nos componentes da aptidão física relacionada ao desempenho, além dos componentes da aptidão física relacionada à saúde, nós vamos ter uma série de outros componentes, como esse que eu falei. Agilidade, velocidade, equilíbrio, potência anaeróbica, resistência anaeróbica e assim por diante. Então, quando a gente fala de componentes da aptidão física relacionada à saúde, vão ser esses: aptidão cardiovascular ou aptidão aeróbica, composição corporal, força e resistência muscular e flexibilidade. Nesse caso, vamos ter a alternativa correta, a alternativa A: composição corporal, força e resistência muscular e flexibilidade das articulações. O item B vai ser falso porque traz equilíbrio e velocidade. No item C traz agilidade, equilíbrio, velocidade e resistência anaeróbica, todos componentes da aptidão física relacionada ao desempenho esportivo, à performance. E no item D traz agilidade e coordenação, né, que acabam sendo componentes da aptidão física relacionada à performance, ao desempenho esportivo. Então, quarta questão, de fato, a alternativa A é a correta. E quinta e última questão, a prática pedagógica do professor de educação física para o ensino das práticas corporais nas aulas precisa levar em conta as diferentes dimensões dos conteúdos, proporcionando aos alunos a possibilidade de conhecer, vivenciar, usufruir, aplicar, refletir, respeitar e valorizar os diferentes elementos da cultura corporal. Dos itens que seguem abaixo, assinale o objetivo em que predomina a dimensão procedimental. E aí uma típica questão sobre os tipos de conteúdos, né? A tipologia dos conteúdos, ou como os PCNs trazem, as categorias de conteúdos. São eles
conteúdos conceituais relacionados ao saber, aos fatos, à teoria de fato, os conteúdos procedimentais que estão relacionados ao saber fazer, às técnicas, aos procedimentos, e os conteúdos atitudinais que estão relacionados ao saber ser, então aos valores, às atitudes de forma geral. Como ele está querendo, né, os conteúdos da dimensão procedimental, nós vamos procurar nessa alternativa justamente os tópicos que estejam relacionados ao saber fazer, a técnica, ao procedimento, ao fazer, ao realizar de fato. Então vamos lá. No item A, discutir os conceitos e classificação do lazer e refletir sobre o aumento do tempo livre e suas consequências. Esse, na verdade, está relacionado aos conteúdos conceituais, né? Discutir esses conceitos, refletir sobre essa teoria, sobre esses conceitos de forma geral, são conteúdos conceituais. Item B. Compreender a importância da sudorese e do uso adequado das vestimentas para a prática da atividade física, também relacionado à dimensão conceitual. Item C. Vivenciar diversos ritmos e intensidades de caminhada em percursos curtos, médios e longos para verificar as alterações que ocorrem quanto aos aspectos fisiológicos. Perfeito, esse é uma dimensão do conteúdo procedimental, né? O vivenciar, o realmente botar em prática, o realmente experimentar ali, de fato, aquela caminhada em diferentes intensidades. Então, item C já é o correto. Item D fala em valorizar e respeitar a diversidade de padrões corporais culturalmente determinados e existentes nos grupos sociais em que vivem. Esse, na verdade, está relacionado à dimensão atitudinal, não procedimental. Então, quinta questão de fato, item C é o correto. E com isso, finalizamos essa nossa segunda aula sobre a banca ímpar. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui no YouTube, lá pelo nosso Instagram, @concurso Cedefísica. E lembrando, se tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de Educação Física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.